Mark Daniel Coleman, conhecido como The Hammer, o Martelo, é um dos pioneiros e lendas das artes marciais mistas, MMA. Nascido em 20 de dezembro de 1964, em Fremont, Ohio, nos Estados Unidos, Coleman é amplamente reconhecido por sua contribuição ao esporte e por ter moldado o estilo de luta que hoje conhecemos como Ground and Pound, golpes no adversário caído. Ele foi o primeiro campeão peso-pesado do UFC e um dos primeiros lutadores a utilizar sua base de wrestling, luta olímpica, para dominar seus adversários no MMA. Além de suas conquistas no UFC, Coleman também teve uma carreira memorável no Pride Fighting Championships, no Japão, onde enfrentou alguns dos maiores nomes do esporte. Sua determinação, força física e habilidades no wrestling o tornaram um dos lutadores mais respeitados e temidos de sua época. Mark Coleman cresceu em uma família de classe média no estado de Ohio. Desde jovem, ele demonstrou grande interesse por esportes e se destacou no wrestling, esporte em que começaria a construir sua carreira esportiva. Ele frequentou a Universidade Estadual de Ohio, onde se tornou um dos melhores wrestlers universitários do país. Em 1988, Coleman foi membro da equipe olímpica dos Estados Unidos nos Jogos de Seul, representando seu país na luta greco-romana. Embora não tenha conquistado medalhas olímpicas, Coleman acumulou experiência e desenvolveu uma habilidade técnica que se tornaria a base de sua transição para o MMA. Após a carreira olímpica, ele continuou a competir no wrestling até que, em meados da década de 1990, foi apresentado ao mundo das artes marciais mistas. Mark Coleman estreou no MMA em 1996, no torneio UFC 10, durante a era de torneios eliminatórios. Em seu primeiro evento, Coleman derrotou 3 oponentes em uma única noite, incluindo Don Frye, que era um dos lutadores mais temidos da época. Essa vitória consolidou Coleman como uma estrela em ascensão no esporte. Ele repetiu o feito no UFC 11, vencendo mais um torneio e se estabelecendo como um dos melhores pesos pesados do mundo. No UFC 12, realizado em 1997, Coleman fez história ao derrotar Dan Severn e se tornar o primeiro campeão peso pesado do UFC. Sua vitória veio através de uma finalização por chave de pescoço, mostrando sua habilidade de combinar o wrestling com técnicas de grappling do MMA. Essa conquista colocou Coleman no centro das atenções e abriu caminho para seu legado como pioneiro do esporte. Mark Coleman é frequentemente creditado como criador e popularizador do Ground and Pound, uma técnica que consiste em levar o adversário ao chão usando o wrestling e, em seguida, desferir golpes enquanto controla a posição. Esse estilo de luta era algo inédito no MMA na época e se tornou um elemento essencial no esporte moderno. Sua abordagem de luta era simples, mas extremamente eficaz. Ele derrubava seus oponentes com quedas poderosas e os mantinha no chão enquanto desferia socos e cotoveladas para vencer as lutas. Essa estratégia era particularmente difícil de ser contra-atacada, pois poucos lutadores da época tinham experiência suficiente em jiu-jitsu ou wrestling para escapar do controle de Coleman. Após seu sucesso inicial no UFC, Coleman enfrentou alguns desafios e derrotas, incluindo uma sequência de lutas contra lutadores de elite. Em 1999, ele decidiu competir no Pride Fighting Championships, no Japão, que na época era uma das maiores organizações de MMA do mundo. Essa mudança revitalizou sua carreira. No Pride, Coleman alcançou um de seus maiores feitos, vencer o Pride Grand Prix 2000, um dos torneios mais prestigiados da história do MMA. Ele derrotou lendas como Kazuyuki Fujita e Igor Vovchanchyn para conquistar o título do torneio. Sua vitória foi um marco importante, pois mostrou que ele ainda era um dos lutadores mais perigosos do mundo. Durante sua passagem pelo Pride, Coleman enfrentou vários dos melhores lutadores da história do MMA, incluindo Antônio Rodrigo, Minotauro, Nogueira, Mirko Cro Cop e Fedor Emelianenko. Embora tenha enfrentado dificuldades contra esses adversários, sua presença no Pride solidificou seu legado como um dos pioneiros do esporte. Mark Coleman era um lutador que dependia fortemente de sua base no wrestling. Sua estratégia girava em torno de quedas poderosas e controle posicional. Ele era extremamente forte fisicamente, o que lhe permitia dominar seus adversários no clinch, luta corpo a corpo e no chão. Embora sua trocação em pé, striking, fosse limitada, Coleman compensava com sua capacidade de neutralizar os ataques de seus oponentes ao levá-los ao chão. Uma vez no solo, ele soltava golpes pesados e constantes, forçando seus adversários a se defenderem ou sucumbirem à pressão. Outra característica marcante de Coleman era sua resistência mental. Ele era conhecido por lutar até o fim, mesmo em situações difíceis, e nunca desistia. Essa determinação, combinada com seu estilo físico de luta, o tornava um adversário temido. Como muitos lutadores de sua geração,
Mark Coleman enfrentou desafios físicos e técnicos à medida que o MMA evoluía e novos lutadores surgiam com estilos mais completos. Após sua passagem pelo Pride, ele retornou ao UFC em 2009 para enfrentar Maurício Shogun Rua, mas acabou sendo derrotado. Essa luta marcou o início do fim de sua carreira ativa. A última luta profissional de Coleman aconteceu em 2010, contra Randy Couture, outra lenda do esporte, no UFC 109. Coleman foi derrotado por finalização e anunciou sua aposentadoria logo depois. Apesar de suas derrotas no final da carreira, sua contribuição para o esporte nunca foi questionada. Mark Coleman é amplamente reconhecido como um dos maiores pioneiros do MMA. Ele foi o primeiro campeão peso-pesado do UFC e o primeiro a utilizar efetivamente o wrestling como uma base dominante no esporte. Sua criação do Ground and Pound mudou o MMA para sempre, influenciando gerações de lutadores. Além de suas conquistas no octógono, Coleman também foi um mentor para muitos lutadores, incluindo Kevin Handleman, outro grande nome do MMA. Ele era conhecido por sua ética de trabalho e por sua paixão pelo esporte, e sua influência se estende muito além de suas vitórias. Após sua aposentadoria, Mark Coleman enfrentou alguns desafios, incluindo problemas de saúde e financeiros. No entanto, ele continuou envolvido com o MMA, trabalhando como treinador e participando de eventos relacionados ao esporte. Ele também compartilhou sua história em entrevistas e documentários, destacando os altos e baixos de sua carreira e vida pessoal. Em 2020, Coleman passou por uma cirurgia no quadril e começou a focar em melhorar sua saúde geral. Ele também se reconectou com fãs e lutadores da nova geração, sendo frequentemente homenageado como uma lenda viva do MMA. Mark Coleman é uma figura central na história do MMA. Ele ajudou a moldar o esporte como conhecemos hoje, introduzindo técnicas e estratégias que ainda são usadas por lutadores modernos. Seu legado como o pai do Ground and Pound e como pioneiro do MMA é inegável, e sua contribuição para o esporte será sempre lembrada. Apesar dos desafios enfrentados após sua aposentadoria, Coleman continua sendo uma inspiração para lutadores e fãs em todo o mundo. Sua determinação, força e paixão pelo MMA fazem dele uma verdadeira lenda. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!